Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se alguns instantes. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos que nos assistem por meio das redes sociais, aqueles que aqui estão presentes. Destaco aqui a presença ilustre da deputada federal Carla Zambelli, que está entre nós hoje, rezando por um ano de falecimento do sogro do seu irmão, que não pôde estar aqui, que está no hospital. Estamos aqui todos juntos rezando e celebrando esta Eucaristia, que nos traz, além do banquete eucarístico que vamos receber daqui mais alguns instantes, nos traz uma palavra muito especial. E já começa com o livro da sabedoria. Diz o livro da sabedoria, que é escrito por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo: os ímpios dizem. Quem são os ímpios? Ímpio, a palavra ímpio vem daquele que não tem piedade, aquele que não está agindo conforme Deus, aquele que está à margem da lei de Deus, aquele que não quer viver conforme Deus. Os ímpios. Armemos ciladas contra o justo. Por que o ímpio quer armar ciladas contra o justo? Qual é o fundo psicológico, o fundo moral, qual é a razão mais profunda pela qual o ímpio arma ciladas contra o justo? Para não ir muito longe, tomemos como exemplo o nosso tempo de colégio. Aqui há vários que fazem algum tempo, outros menos, mas enfim, todos passamos pelos bancos escolares e tínhamos colegas entre nós, meninos, meninas, que alguns se destacavam um pouco mais, e bastava que aparecesse algum que tivesse um destaque especial, como um bom comportamento, retidão, aquele que estudava mais ou aquela que estudava mais, para em pouco tempo reunirem-se outros simplesmente para criticar. Por quê? Quando nós estamos no ambiente de trabalho, o nosso ambiente de trabalho, então tem os colegas de trabalho, colegas de profissão, será um advogado, será um engenheiro, será o que for, basta aparecer um que é honesto, que quer fazer as coisas como devem ser feitas, em um ponto que seja, e vão aparecer os colegas que vão começar a criticar e armar ciladas. Por quê? Porque disputam a primazia, disputam o lugar. Às vezes a gente vai numa empresa qualquer, e hoje em dia existe isso, está lá num quadro de avisos, funcionário do mês, o prêmio do mês, já viram isso, né? Então põe a foto do funcionário que destacou-se, seja pela pontualidade, seja pela precisão com que prestou o seu serviço, e merece como um prêmio ter o destaque do mês. Ainda que não ganhe nada de nenhuma compensação econômica, mas tem ali a fotografia colocada como um prêmio. Quais são as reações das pessoas que passam quando vem aquela fotografia colocada ali? Alguns, são bem poucos, passam e dizem: bem merecido, como esse funcionário é pontual, como ele é correto, foi bem merecido esse reconhecimento que fizeram dele. Pode ser que existam alguns. O que não vai existir com toda segurança são pessoas que, antes mesmo de que se olhe para o quadro, digam assim: fulano, fulana, vem ver aqui, olha quem foi premiado este mês, olha que coisa impressionante, e começa a fazer a ladainha das qualidades do colega. Conhecem alguém assim? Pode ser que exista. O mais comum é aparecer alguém que diz: olha que coisa impressionante, você não viu? Ganhou o prêmio do mês. Aí o outro não diz nada, apenas diz assim: mas não precisa dizer mais nada. Porque quando não se tem o que dizer a respeito de alguém, já se prepara a cilada. Por que se prepara a cilada? Para aquele que agiu com justiça, para aquele que agiu com correção. O livro da sabedoria responde: porque a sua presença nos incomoda. A presença de alguém que pratica o bem incomoda só pelo fato de existir,
porque aquela presença cobra uma atitude daquele que não quer tomar as vias, trilhar pelas vias da verdade e do bem. A presença de um homem justo atrai aqueles que querem seguir os seus passos e seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o justo sempre aponta para Cristo. Assim nós temos a simpatia e a antipatia. A simpatia vem daqueles que querem trilhar os mesmos caminhos e veem nele um exemplo, uma luz, um guia. A antipatia vem daqueles que encontram na presença daquele que quer praticar a virtude não só um empecilho, mas também um fator de acusação. Você não está andando bem, só pela presença. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. E o livro da sabedoria vai mais profundo, prestar atenção. Ele se opõe ao nosso modo de agir, ele faz a oposição, repreende em nós as transgressões da lei, só com a presença, e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. E aí vamos testar agora a sua paciência, porque se fica claro que ele perde a paciência, agora pegamos ele no pulo. Ele não é tão justo assim como se diz. Ou seja, o justo é sempre cercado de armadilhas. Essa profecia é messiânica, porque diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas diz respeito também a todos aqueles que são conforme Cristo. Um cristão, dizia Tertuliano, grande padre da igreja, é um outro Cristo. Christianus alter Christus. Um cristão é um outro Cristo e passa por tudo aquilo que Cristo passou. Por isso o cristão deve ter presente este salmo, o Salmo 53. Contra mim orgulhosos insurgem, atendei, ó meu Deus, a minha prece. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Quem me protege e me ampara é o meu Deus. Essa deve ser a oração que deve estar sempre na ponta dos nossos lábios. Quem me protege e me ampara é o meu Deus. Eu não posso deixar de trilhar os caminhos do bem, porque me armam armadilhas, que pode armar muitas armadilhas, porque quem me protege e me ampara é o meu Deus. Eu não posso deixar de trilhar esse caminho. E São Tiago, na epístola dele, que é a segunda leitura, ele vai nos ensinar os efeitos de um convívio de justos e os efeitos de um convívio de pessoas que não andam conforme a justiça. Ele diz: onde existe inveja, rivalidade, coisa rara acontecer, não? Muito raro. Inveja e rivalidade. Aí estão as desordens de toda espécie de obras más. Ele vai perguntar: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas? Certa vez perguntaram para Dr. Plínio, que é inspirador dos arautos e formador do Monsenhor João, nosso fundador. Perguntaram para ele o que causa dissensão, disputa entre as pessoas, briga, desentendimento. Qual é a causa do desentendimento? É quase a pergunta que está aqui feita por São Tiago. De onde vêm as brigas entre vós? De onde vêm as guerras? E ele responde, sabe de quê? Das qualidades. Sim, das qualidades. As dificuldades entre nós, no convívio, vêm a partir das qualidades. Porque quando alguém tem uma qualidade que eu não tenho, eu sou chamado ou a admirar, e se eu não admiro, eu invejo, eu critico, eu quero destruir. É sempre assim. Então, as dificuldades entre nós não nascem a partir dos defeitos, nascem a partir das qualidades. Por isso é que todos nós devemos ser admiradores uns dos outros, porque aqueles que admiram as qualidades que Deus colocou na alma dos outros, segunda parte explicada aqui por São Tiago, por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura,
pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento, porque o fruto da justiça é semeado na paz, por aqueles que promovem a paz. Quando nós estamos diante de uma qualidade, devemos admirar, porque quem admira a qualidade alheia, alguma coisa daquela qualidade passa para a pessoa, porque a admiração faz crescer aquele que admira, e a inveja destrói aquele que inveja e procura destruir aquele que tem qualidade. Armemos ciladas contra o homem justo. Por fim, o Evangelho. O Evangelho nos traz a mesma lição de outro modo. Jesus está reunido com aqueles que são mais próximos dele, os discípulos. Devemos aqui nos colocar no lugar deles. É importante, porque às vezes estamos próximos fisicamente, mas os corações estão distantes. E é o que aconteceu com os discípulos. Atravessaram a Galileia, Jesus com os discípulos, e Jesus faz uma profecia. O Filho do Homem, ele, Jesus, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Ele profetiza a sua própria morte. E em seguida, mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Sempre que ele fala da morte dele, ele associa a ressurreição, para nos dar uma grande lição. Que lição? A cruz é sempre transitória. A cruz é instrumento. A cruz não é o fim. O fim de Cristo é a ressurreição, a vitória. O fim do cristão também, a ressurreição e a vitória. Mas tem que passar pela cruz. E os discípulos ouviram aquilo e não quiseram entender. Por que não quiseram entender? Foram discutindo pelo caminho o quê? Jesus pergunta quem era o maior entre eles. Começaram com disputas, com invejas, com dissensões entre eles, para saber quem era o maior, quem tinha mais autoridade. E Jesus dá a grande lição para todos nós que mandamos, para todos nós que devemos obedecer. Todos nós que obedecemos, devemos ser obedientes como Cristo, que foi obediente até a morte. Mas todos nós que mandamos ou temos alguma autoridade, seja o pai, seja o professor, seja quem for, tem que mandar também conforme Cristo. Isso me faz recordar de uma passagem da história da França, a filha de Luís XV. Conta-se que ela estava tratando mal, não agindo, portanto, como verdadeira princesa, tratando mal uma criada, naquele tempo se chamava assim, era o nome que se dava, aquela que servia ela mais de perto. E ao tratar mal, ela disse um desaforo, porque chegou um momento que não aguentou e disse: é assim que você trata a filha do rei? E ela, a moça, olhou cristãmente, como verdadeira cristã, e deu a resposta certa: e é assim que Vossa Alteza trata uma filha de Deus? Portanto, quem manda tem que mandar como Cristo, servindo e até a morte, e morte de cruz. Quem obedece tem que obedecer como Ele. Assim, o encontro de quem manda e de quem obedece é quase que o encontro de Deus com Deus. Deus que manda, Deus que obedece. Cristo que manda, Cristo que obedece. Essa é a verdadeira sociedade cristã. Não é a sociedade daqueles que disputam a melhor posição, mas aqueles que correm todos juntos para ver quem melhor serve, para ajudar a todos chegarem no mesmo destino, no mesmo ponto. Por isso ele traz a si uma criança, para mostrar a dependência que todos nós temos de Deus. Aprendamos com esta riquíssima liturgia, e não podemos sair desta missa do mesmo modo com que entramos. Se entramos para ver a Cristo, devemos sair da missa andando e caminhando como Ele nos ensinou. Peçamos a Nossa Senhora esta graça, porque ninguém como ela seguiu os passos de seu divino Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.